Qual é a minha grande dúvida? Por exemplo, o Apocalipse, eu dei aula uma semana inteira sobre o Apocalipse, para falar para o povo o que não era escatologia. Então, um curso, não vou voltar, segunda aula de Apocalíptica, e, pessoal, com certeza 90% do nosso curso vai versar sobre aquilo que não é escatologia. Para muitos crentes, nós estamos vivendo a grande tribulação. O que é que vocês acham? A tribulação, a volta de Jesus vai acontecer antes ou depois da grande tribulação? Antes, né? Antes? Vai ser antes ou vai ser depois? Antes. A volta de Cristo será antes. Ah, 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler um textinho aqui para ele tentar. 1 Coríntios capítulo 12. A vantagem de estudar, ler a Bíblia assim, de forma sequente, isso vai nos dar uma visão geral da Bíblia. E vai nos impedir de cair em erro, quando Paulo fala examinar tudo retendes o bem. Quem leu a Bíblia inteira várias vezes, quando ouvir uma doutrina absurda, vai usar a Bíblia como filtro e vai passar aquele que ouviu ou que viu na Bíblia. Se não passa, é lixo, joga fora. Só pode examinar tudo quem tem conhecimento. O conhecimento que eu tenho da Bíblia, eu vou examinar tudo o que ouço. É a vantagem de ler a Bíblia inteira várias vezes possíveis. Agora, para um sermão, para uma pregação, eu tenho que fazer o que está no chão primeiro. Examina. Se eu apresentar na eleição, na sua palavra, medita, reflete, de dia e de noite. Nesse refletir, Deus vai falar ao coração do pregador. Não inventar, Deus colocou em meu coração. Eu não gosto desse termo. Deus colocou em meu coração a palavra que eu não vou deixar de falar. Deus me deu um entendimento de dar o texto, não é uma palavra para o seu coração. A palavra Deus colocou na sua mente, você foi no seu entendimento, é um tema. Você entendeu esse tema? Não é para o coração, é para o corpo inteiro, é para a prática de vida. Mas não pode vir pela leitura? Pode. Nós estamos lendo a Bíblia corrida e de repente Deus fala tão alto que a gente para grifar, a gente escreve, observa, porque chacoalha a gente. Quando Deus fala é diferente. A palavra, Deus está falando de forma genérica, mas quando Ele fala de forma específica, a gente sente que lá, para, a gente grifa, anota. Esse texto que Deus falou especificamente, isso pode ser uma pregação, pode ser até um livro. Mas, quando eu vou refletir sobre o livro de Romanos, eu vou grifando, pego vários textos de várias cores, eu vou grifando, etc. Aí, quem faz esse tipo de marcação, está meditando e refletindo. Se Deus me der um tema sobre um desses textos, aí ele vai sempre pensar. A Bíblia é o todo. E nem um livro pode contradizer o outro livro. Se eu estou lendo o livro de Marcos, não posso ter um capítulo contra outro capítulo. Então eu tenho que ler o texto e o contexto. O livro de Coríntios, aquele livro de Coríntios, Paulo está escrevendo sobre a ordem na igreja. Uma igreja muito desorganizada. Então, o que você ler aqui fala sobre a ordem. Mas eu não posso pegar um texto isolado que vá contra todo o contexto. O texto é uma pequena parte, o contexto é o todo. A Bíblia é o contexto de todos os livros e cada livro é um texto da Bíblia. Mas um livro tem capítulo, cada capítulo é um texto e o livro é o contexto. Cada capítulo tem versículo, o capítulo é o contexto e o versículo é o texto. Mas eu não posso interpretar um versículo em prejuízo do capítulo. Nem posso interpretar o capítulo em prejuízo do contexto do livro. Nem posso interpretar o livro em prejuízo da Bíblia. Isso se chama coerência bíblica. E, individualmente, quem lê a Bíblia várias vezes tem mais facilidade de fazer essa leitura. E esse negócio não está batendo bem. Aí, se não lembra, vai perguntar para alguém. Você
acha disso? Alguém falou isso, o que acha disso? É uma pessoa que medita na palavra. O prazer dela está na palavra, na sua lei medita. Não é, tem que ficar com a Bíblia perto o dia inteiro, mas eu estou ouvindo uma coisa no rádio, eu estou ouvindo isso aqui, estou vendo um negócio, a violência lá na escola, isso aqui, e toda a violência lá, e terremoto lá, porque nós todos oramos por paz social. O Brasil tem 33 milhões de brasileiros que passam fome, 60 abaixo da linha de pobreza. 33 que passam fome. São Paulo a São Paulo e a Grande São Paulo está com 70 mil pessoas em condição de rua, vivendo na miséria absoluta, porque não tem nem o dinheirinho da família, não tem nada, não tem escola, não tem creche, não tem nada. Famílias inteiras na rua. Na rua. Famílias inteiras na rua. E terremoto e guerra lá. E essa aqui, toda a guerra é justa, não existe guerra justa. A Ucrânia está fazendo uma guerra justa, tentando se defender. Mas terremoto, o que a Bíblia fala na linha escatológica, parece que eu não quero que aconteça, porque eu estou olhando o dia inteiro, jejuando pela paz do mundo, e não vai ter paz no mundo. Literalmente, o que está acontecendo é o que a Bíblia fala que tem que acontecer. E o Brasil? Tudo é incerto, porque o caminho que está indo, aquela coisa toda, o cidadão tentando enfrentar lá, assediando lá, saindo da B, não é ele, não, é a coisa toda. Economia, e o mundo, o país como o Brasil se tornou quintal dos países ricos, né? A gente vê matéria-prima por $1 a tonelada e compramos produtos faturados por $50. O Lula quis mudar esse negócio, essa taxa lá não pode não. Compra de 50 até $50 não pode ser. $50 é quase R$300. E tem um monte de empresa que compra, lá importado, sem imposto e vem para cá. Compra com a nossa indústria, não tem mais indústria. 43% do nosso serviço vem da agricultura, da pecuária, e o resto vem de prestação de serviço. Não tem mais empresa de automóvel. Tecnicamente é contrabando. É, contrabando. Mas já dou a palavra, Sandra. Mas vamos pensar. Eu paro para pensar, e o futuro do José, o futuro do João, o futuro do Will, o futuro dessas crianças pequenas, o futuro dos netos, das meninas. Sabe, gente? Se a gente conseguir ensinar Jesus para essa gente, é o maior que a gente pode fazer, porque o amanhã é bem certo. Tem uma projeção política e os políticos se esforçam para querer fazer, para melhorar. Tem bons projetos em todas as áreas, estão querendo investir, acho que 50 bilhões na Amazônia, custo para a Amazônia, uma boa coisa, para desmatar, que é uma coisa absurda, os ladrões que cortam aquela mata o tempo todo, todos os dias, mas conta. Mas no geral, a Bíblia fala, guerra, temos rumores de guerra, terremoto, maremoto, passa contra a nação, fica contra a paz. Mateus 23, 24, vai acontecer. Pelo lado, eu estou querendo que não aconteça, estou orando, e José, que se José tiver filho, se José tiver neto, se o Willis casar tem neto, e essa menina bonita da Zenaide, como no tempo dela, ela não está na base aqui, como vai ser? Olha, uma coisa eu vou falar, vai ser bem pior do que hoje. Pode ter emprego? Pode. Mas política e socialmente vai ser bem pior do que hoje. Porque o mundo vai estar tão estratificado. Tem mais de 80 profissões, pastor, que o senhor já viu, que estão para ser extintas. Jornalismo, engenharia, um monte de profissões para ser extinta. Hoje o pessoal vai tudo fazer pela internet. Até o prédio vai mandar um robô para construir o prédio, vai ter mais ninguém. Um garçom servindo nas mesas, um robô servindo nas mesas, leva aquele que é um prato, aquele que é o robô vai, não precisa mais de mão de obra. Vai arrancada ali para casa. Não, tem leva uma esteira, assim, a pessoa só vai ali, espera passar o prato dela e pega. Então, já pensou? Fala, Sandra, você essa questão de meditar na palavra, a gente faz isso até inconscientemente. Por exemplo, os dias que nós passamos agora de pandemia, todas as situações que estamos vivendo ruim, até as pessoas que não são crentes falaram, é o fim dos tempos. É o meditar naquilo que já tem conhecimento, né? Já avalia. Então, quando a gente vê as coisas de filho para cá, a gente, né? Um matou, o outro fez,
cabeça, a gente já pensa na palavra. Então, à medida que a gente vai lendo a palavra, a gente já faz esse filtro. Por isso o contato com a palavra é tão importante, porque você não senta, agora eu vou ver aquilo que falaram e vou dizer assim, assim. Por isso essa continuidade de ouvir a palavra, de ler a palavra, porque a vida vai acontecendo, né? Ela vai acontecendo em todas as horas do dia. Em todas as horas do dia você tem que saber o que fazer. E você se pega, por exemplo, como pôr em prática. Nossa, eu sou super calma, aí de repente alguém pisa no meu pé, eu já inflamo. Peraí, eu estou sendo, né, aquilo que eu acho que sou, então como que eu vou reagir agora? E a palavra ajuda você a puxar a rédea. Olha, eu não posso fazer dessa forma, eu não posso revidar a altura, né? Eu preciso controlar. Então a gente já faz isso, esse meditar dia e noite. Quanto mais a gente tiver a palavra, mais a gente vai conseguir peneirar o que é certo e o que é errado. E sobre entender, não falar, Deus pôs no meu coração. Eu fiz uma viagem já falei para alguns irmãos, eu fiz uma viagem para Brasília, e nessa viagem eu não conseguia dormir, era 3 horas da manhã e eu não dormia. Toda viagem eu entro no ônibus, durmo e acordo no outro dia. E eu não conseguia dormir, porque meu pai tinha sido ameaçado de morte quando meu irmão mexia com droga. E aí eu fiquei muito desesperada, eu não tinha acalento. E o Senhor me fez ler, não sei se eu estava lendo ali ou depois, eu lembrei, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, certamente me encontrarão. Aí a gente tem a ideia primeira de falar, eu vou orar de madrugada, Deus vai me ouvir, mas é madrugada em vários lugares ou em menos lugares. Aí eu entendi que na aflição da noite, que você não dorme, que é momento do seu descanso, que você está desesperado, você consegue lembrar do Senhor e o Senhor cuida de nós, nos responde. Então, você busca Ele de madrugada porque você perdeu o sono e encontra. Não é no coração não, é bem na vida mesmo. Vamos